Alô, povo de Deus e amigo, a paz do Senhor Jesus, pastor Márcio Bonifácio. Quero mandar um abraço para todos, amigos que têm acompanhado o nosso trabalho, você, irmão, que tem fazido parte da nossa família aqui nesse canal. Esses vídeos qual tem edificado a vida de tantas pessoas. Você ainda que não faz parte, seja bem-vindo. E nós queremos fazer um vídeo hoje com muita relevância, que é um vídeo voltado para homenagear todas as mães do Brasil e do mundo, né? Que sustenta a sociedade, são mães. E nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos deparar com mães que fizeram toda a diferença na sua época. E eu quero ressaltar uma delas, talvez seja mais conhecida, é Ana, que era casada com Cana, que tinha outra esposa chamada Penina. E Penina tinha 10 filhos e Ana não tinha nenhum. E Ana foi um divisor de água que aconteceu na vida de Ana. Foi anos antes e depois. Porque a madre dela não tinha sido abençoada, não podia ser mãe. Ela precisava de um milagre da parte de Deus. Então ela disse, a Bíblia aqui no livro de 1 Samuel capítulo 1, que todos os dias ela acordava amargurada, chorando muito, ela tinha uma tristeza profunda, porque o maior sonho de, nem todas, né? Mas a maior parte das mulheres sonha ser mãe, né? Passar por essa dádiva, essa bênção de Deus. E ressaltando aqui, Ana, ela não se deixou se levar pela sua situação até que o marido dela ia sacrificar todos os anos, ia no templo para sacrificar o tabernáculo, levar seu sacrifício. E ali Ana buscava Deus, para Deus abrir a madre dela. E Ana foi extraordinário, que ela buscou, fez um voto e Deus honrou ela. Ela queria ser tanto mãe, que ela fez um voto: Senhor, depois que essa criança não estiver mais mamando, eu vou ser integrar no templo para ele servir o Senhor. Interessante, quando olho para essa história de Ana, eu lembro que na Bíblia Sagrada, todas as mulheres que não podiam ser mãe nasceram um homem extraordinário. Lembra que Sara nasceu Isaac. Isaac foi um homem que marcou, dos patriarcas da Bíblia, que marcou Israel. Isaac, se você lembra o livro de Juízes, Sansão, a sua mãe também não poderia conceber filho, até conceber um filho Nazireu, a qual muitos sabem a história de Sansão, matou 1000 homens com a queixada de jumenta. E a sua mãe era estéril. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Isabel, mãe de João Batista, também, ela estéril, mas buscou Zacarias, Deus abriu a madre e nasceu João Batista. Então, se você fizer uma busca dentro da Bíblia Sagrada, todas as mulheres que não podiam dar luz, quando ela buscou a Deus, nasceram homens extraordinários, homens que mudaram a história, deixaram legado na história. Sansão deixou um legado, João deixou um legado, e todos eles, a qual nasceram de forma milagrosa. Então, acho que é importante, nós estamos aí para bater muito almoço, muitas pessoas estarão fazendo churrasco para alegrar, para celebrar a mãe. Eu me lembro que a minha mãe, ela fazia parte da igreja qual nós dirigia, e a minha mãe tinha o hábito de jejuar 3 vezes por semana. Não por ela, o objetivo da mãe é alcançar os filhos, para a salvação dos filhos. E Deus a recolheu e eu pude celebrar seu sepultamento. E lá eu cantei um hino: mais perto eu posso estar. Havia uma tristeza da perda, mas uma alegria, porque minha mãe, ela partiu totalmente com a vida entregue ao Senhor, e ela buscava a Deus pela salvação dos filhos. Mas louvado seja Deus, Deus possa estar abençoando ela no lugar onde ela está. Eu quero dizer para você que nos nossos dias atuais, na nossa era,
de uma mulher que ela tem que ser relembrada pela sua atitude. No século XVIII nasceu uma mulher chamada Susana Esler, que ela foi uma referência para as mulheres do planeta todo pela sua atitude com postura de mulher, a qual a sua história marca que ela tinha 19 filhos, mas com toda essa carga, com essa responsabilidade de cuidar, criar 19 filhos, ela foi uma referência porque ela buscava a Deus todos os dias, 1 hora orando a Deus. Com 19 filhos, ela tinha uma vida ali, literalmente ali, irmãos, totalmente voltada ao Senhor. E hoje, muitas das vezes, as pessoas que têm um filho têm dificuldade, mas ela com 19 filhos, tirava 1 hora para buscar a Deus e 1 hora por semana ela separava um dos filhos para instruir no temor do Senhor, mostrar ao filho o caminho qual ele deve seguir. Isso deve ser um exemplo para várias mães do país, do mundo, porque muitas das vezes as mães se preocupam que o filho vai estudar na universidade, estudar num colégio bom, com a empresa que vai trabalhar. A nossa sociedade, ela prepara o filho para ser bem-sucedido, para ser um grande, mas muitas das vezes esquece que o maior legado que uma mãe pode dar para o seu filho é buscar um exemplo de Susana Wesley, a qual com 19 filhos, instruiu, educou e ensinou, que todos eles foram pessoas acima da média, porque a sua vida foi marcada como culto doméstico, fazia o culto todos os dias, e a sua família se voltou para Deus, porque a mãe estabeleceu esse princípio. E quando nós olhamos para essa história, nasceu um homem chamado John Wesley, que mudou a história da Inglaterra. A Inglaterra que estava sendo industrializada, que havia muita injustiça, mulheres e crianças trabalhando nas empresas. A Inglaterra estava na beira de uma guerra civil. Mas por intermédio desse homem chamado John Wesley, que teve uma mãe que foi percussora na sua vida, que ensinou o caminho onde devia seguir, ele jamais seria o que ele foi, que marcou a história da Inglaterra e do mundo, o maior avivamento da história no nosso tempo moderno. Foi o pai do metodismo, John Wesley. Há 29 anos atrás eu levantei minha mão na igreja metodista. Hoje eu não faço parte, mas de lá eu nunca partei do Senhor Jesus. Eu sou grato, porque por intermédio dessa igreja, quantas pessoas têm tido encontro com o Rei da Glória. Essa mulher, como todas as mães, é muito importante, porque o futuro do filho depende de uma mãe que procura deixar um legado para o filho. Então, mães que marcam a história com oração, instruir no filho o caminho que deve seguir. Se você estudar a história da família Wesley, os filhos dela foram fora do comum, porque a mãe se posicionou como mulher de Deus, mostrando ao filho o caminho que deve ser seguido. Amém? Então, quando o seu filho estiver crescendo, mostre ele o caminho que deve seguir, que quando ele crescer, ele não vai se apartar do caminho. Então, você que está tendo a oportunidade de ser uma mãe nos nossos dias, que o maior legado, a educação, ensinamento, cultura, mas o maior legado que o ser humano pode ter é conhecer o caminho da salvação e ser o instrumento na mão do Altíssimo. E para isso é quando nós nos posicionamos, você mãe, intercedendo, buscando, instruindo o caminho que deve seguir. Isso termina esse vídeo. Quero prestar minha homenagem a todas as mães do Brasil. Que Deus possa continuar dando força, sabedoria, para que possa mostrar o caminho que o filho deve seguir. Vale a pena você pagar o preço, porque lá na frente
a recompensa será grandiosa, no nome de Jesus. Amém? Um abraço a todas as mães do Brasil, que Deus abençoe a todas e dê força para continuar a sua jornada. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe.